Sejam bem-vindos. É bom ter-vos de volta. Muito bem-vindos e obrigados pela vossa visita. Vamos iniciar então o nosso culto, consagrando as nossas ofertas para o Euromissionário. O Euromissionário, nós colocamos ali no copo, visa então ajudar os missionários, obreiros, pastores que estão, às vezes no ativo, outras já reformadas, mas que estão a apoiar o nascimento de novas igrejas, de novas missões. Então, este Euromissionário que nós colocamos aqui semanalmente, em conjunto com outras igrejas que fazem parte da mesma iniciativa, visam ajudar estes servos do Senhor na expressão da palavra em sítios onde ela muitas vezes não é conhecida, muitas vezes não é sequer aceita. No entanto, estes servos estão a levar o mandamento do Senhor de ir por outras terras, levar o Evangelho a ser conhecido. Então, vamos consagrar o Euromissionário agora neste momento, enquanto o irmão toca um instrumental, após o que faremos uma oração. Eu peço ao irmão Ricardo, depois se pode fazer uma oração no final. Senhor, nosso Deus e Pai, queremos louvar e agradecer por poder participar da tua obra, Senhor. Obrigado pela vida dos nossos irmãos missionários que estão na frente da pregação do teu Evangelho, nos campos mais difíceis, onde nós, por vezes, não podemos estar, os nossos irmãos estão, Senhor. Rogamos-te uma bênção para eles, proteção para eles e as suas famílias, Senhor. E que estes recursos que nós levantamos periodicamente, Senhor, sirvam para a edificação da tua obra, para o socorro de alguns destes nossos irmãos e para a tua glória, Senhor. Nós rogamos que eles sejam bem administrados, estes bens, Senhor, estes recursos, para a edificação do teu reino neste mundo. Assim pedimos em nome de Jesus. Amém. E nós vivemos num mundo onde frequentemente é valorizado o excesso, seja na expressão das nossas emoções, seja na busca por prazeres materiais. No entanto, a Bíblia oferece um antídoto poderoso a esta abordagem impulsiva, o domínio próprio. É este o tema que hoje trazemos, e é este o tema que fecha o tema do fruto do Espírito. É um dos frutos do Espírito Santo, e o domínio próprio significa dizer não aos nossos próprios impulsos e desejos nocivos, guiando-nos na direção de uma vida equilibrada e com significado. Significa o domínio dos desejos, da língua, dos pensamentos, das ações, de tudo aquilo que pode nos afastar de Deus. É saber nos controlarmos. E isto é importante porque nem todos os nossos impulsos são bons para nós, como diz. Podemos tudo, mas nem tudo nos convém. Quem vive apenas para satisfazer os seus prazeres, sem se preocupar com as consequências, acaba mais cedo ou mais tarde por cair no pecado. Deus ajuda-nos a ter autocontrole. Com Ele não vivemos mais para o pecado, vivemos para lhe agradar, para fazer o bem. Então, ter domínio próprio e temperança traz-nos uma liberdade para fazer somente aquilo que é certo. Diz-nos na carta de 2 Pedro, capítulo 1, 5 a 7, por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude, à virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio perseverança, à perseverança a piedade, à piedade a fraternidade, à fraternidade o amor. Vamos expressar então o prazer que temos em decidir morar nos átrios do Senhor com o coro em espírito em verdade. Eu convido os irmãos que puderem desejar
termos de caminhada de Jesus até à cruz, até à sua crucificação, em Gálatas 5:24, com a seguinte frase: os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Assim como Cristo morreu por nós, somos chamados também a morrer para nós mesmos, a formular os nossos desejos pessoais e a nos tornarmos para o mundo exemplos radiantes do poder transformador de Cristo na vida de cada um de nós. Então vamos entoar isso mesmo, vamos entoar o coro glorificado para Jesus. Vamos dizer que estamos aqui reunidos, que nos esquecemos de nós mesmos para glorificar o Rei Jesus. Enquanto faremos um levantamento dos dízimos e ofertas pela tesoureira. Senhor,
nossas deslocações até à tua casa. Quero que estas ofertas possam sempre ir para a tua obra, Senhor, tanto na manutenção deste edifício, Senhor, como para a beneficência da comunidade brasileira da Igreja. Ajuda-nos, Senhor. Somos gratos pela tua presença nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Na altura alemão do seu nome, Johann von Goethe, dizia que o homem que domina a si mesmo é libertado da força que amarra todas as criaturas. A força que ele se refere é o desejo de satisfazer as nossas próprias vontades. Todos os dias temos a opção de escolha se vamos trabalhar ou não, se vamos à escola ou não, se vamos ao ginásio ou não, se nos alimentamos de forma correta ou não, se vamos ler a Bíblia e orar ou não. Toda a escolha gera uma consequência e todas elas serão fruto da nossa capacidade de dominar ou não os nossos desejos. O problema não é querer se dominar, todos querem se dominar, todos amam ter o controle. Gostamos de controlar os outros, gostamos de controlar principalmente a nós próprios. O problema é que controlarmos a nós próprios exige algo que nem sempre gostamos: disciplina. Ter domínio próprio não é simplesmente uma possibilidade, mas sim um estilo de vida que todo aquele que diz ser cristão deve praticar diariamente.
palavras foram guiadas também pelo Espírito Santo. Ou seja, com o culto que se segue e com a semana que, pela tua graça, iremos viver segundo a tua vontade. Que possamos ser testemunhas do teu amor, que possamos ser testemunhas do domínio próprio do fruto do Espírito Santo que trabalha no nosso coração e transparecer para todos os que nos rodeiam como é bom conhecer-te. Em nome do teu amado, pedimos e agradecemos. Amém. Antes de passar agora a palavra ao pastor, o irmão João também pediu para ter uma palavra para o pequeno testemunho, porque então. Gostava só de saber dizer palavras aos irmãos e não expor mais do tempo. Feito a carta, em primeiro lugar, agradecer a Deus a Santa. Ela é a nossa igreja, não é? Ao fim e ao cabo, somos todos filhos de Deus, mas ela aqui não é mais educados e nós vamos para a Pai da Santa. E realmente nós agradecemos a Deus por elas estarem. Estão as nossas orações, nunca se esquecemos. Mas depois creio que a igreja depois irá ser a considerar alguma coisa, não sei. Qualquer maneira, só queria dizer isto. Os irmãos sabem que eu tenho andado com o pastor individual agora muitas vezes no hospital, 96 anos, mas dou graças a Deus porque ele ainda lá vai andando e assim. Agora no hospital é interessante porque nós, o pastor individual, eu estive ao lado dele e ao meu lado, corremos tudo a distribuir da floricultura nos tempos, Passais, Ponta Real, Bárzeas e todos os lares naquele tempo, e dentro procurámos dar o testemunho de Jesus, logo que ele nos todos aqueles que vão logo a ele, Jesus os recebe nos seus braços, porque Jesus diz lá que nos dava a mão sempre, diz na palavra de Deus que nos dá a mão sempre, e a partir daí nós temos visto a mão de Deus, às vezes com muitas dificuldades do mundo, mas ele também disse muitas aflições. Quer dizer, até que nós fomos com o pastor e habituado, temos ido sempre, e agora as semanas últimas têm sido, e então esta quarta-feira ele me pediu, porque não me pediu se eu ir com ele com os bombeiros, visto a esposa a donar uma casa não pode ir com ele, não é? E ele, com 96 anos, já precisa de ajuda em muitas coisas. Quer dizer, até quando nós lá chegamos, fomos ao hospital, ele foi lá, fomos a uma salinha, fui lá mais até lá, e depois apeteceu-me ir ao WC, porque já os meus problemas, as minhas dificuldades já não. E eu fui ao WC, quando eu cheguei à sala, até pensei que me tinha esquecido, ele não estava lá nem as outras pessoas, eu disse, não, estava lá o senhor, estava cheio, eu estou enganado na sala. Quando eu cheguei à casa, eles já foram todos para dentro do senhor, e o senhor vinha agarrado na minha alterna, olha, está para dentro. Agora logo o senhor tem uma vontade, peça que ele disse, ele falou à senhora, realmente assim. Pronto, eu falei depois, consegui entrar ao pé dele, que até quando eu cheguei, chamar, e ele foi lá para dentro da sala, perguntei à senhora, é preciso eu ir? Não. E ele foi para dentro. Quando demorou-se um bocado lá, e estava a achar muita demora, quer dizer que ele tivesse um bocado de dificuldade, fui lá, e quando eu vi ele a falar da Bíblia, a falar do Evangelho, as pessoas viam uma coisa muito lúcida. A senhora leia a Bíblia, tome atenção, Jesus veio à cruz para morrer por cada um de nós, e depois começou a falar. Porque as senhoras perguntaram, a enfermeira, a radiologista, perguntaram, o senhor tem esta idade, que estou a ver aqui, pois tem esta idade, qual era o seu trabalho? E ele então disse, olha, até aos 20 anos eu fui vidreiro. Mas a partir dos 20 anos comecei a estudar biologia, comecei a ter várias outras coisas lá no seminário, grego, e algumas coisas. E olha, só era pastor da Igreja Batista, agora já posso. E então ela disse assim, está bem. E então foi aí que ele começou a falar da Bíblia e para ler, em casa leia, porque Jesus veio morrer para nos salvar e tal, assim para depois a falar para a senhora. E depois disse, olha, se a senhora abrir a Bíblia, hein? E ele assim, depois ficou assim a pensar, por íntimo, e não dizia se era primeiro, se era o segundo, mas vai dizer assim, para mim, onde é que está? Pela graça do Senhor deixá-los. Eu disse, olha, pastor, em Efésios, e passo a senhora abre o livro de atenção para mim, em Efésios 2, 8 e 9,
E então encontrai pela graça sois salvos, por meio da fé, isto não vem do homem, é um dom de Deus, não vem das vossas obras para que ninguém se glorie. É que é interessante porque eu aproveitei também a vida esta dificuldade de nos dar as oportunidades para as coisas. E então é interessante porque depois a senhora diz assim, então quer dizer, então podemos fazer tudo. Agora muitas obras, não vale a pena as obras, porque ele disse que não eram as nossas obras. Não é? E ele disse assim para a senhora, não, se as senhoras haviam vivido logo no verso 10, mas claro que as boas obras são para os crentes andarem nelas. Portanto, nós fazemos as obras, não para a nossa salvação, porque Cristo já fez por nós, mas o que eu cumpria dizer neste testemunho é que, graças a Deus, depois até abracei ao pastor, o filho da minha filha, e disse, pastor, porque às vezes está-se a queixar das dificuldades, 96 anos, e disse, pastor, quando Deus o tem aqui, é para estas pessoas ouvirem falar do Senhor. E o Senhor deu, agora o Senhor deu a oportunidade a eles de ouvirem e assim testemunhar do Evangelho. E eles ficam assim contentes. Sim, é só para dizer, irmãos, orem por pastor Emílio. Nós realmente as idades é muito complicado. A irmã Dona Adana não pode sair todos os dias para lá tem vida. E vejo as dificuldades e eles a falarem das suas dificuldades. Mas, por favor, também, os irmãos têm telefone, mas hoje não pagamos assim muito. Falem com eles, conversem com eles um bocadinho do telefone, perdam só um bocadinho e é muito bom, porque eles precisam, e assim como nos ajudaram noutros tempos, em todas as áreas, também agora precisam do nosso apoio, da nossa ajuda agora. Pronto, era só isto, desculpem, obrigado, desculpa as pessoas de acordar cedo. Bom dia, meus queridos irmãos. Essa é a penúltima mensagem sobre o fruto do Espírito Santo. Domingo nós vamos concluir. Aí eu vou lançar um desafio para os irmãos. Comecem a ler a carta de Paulo aos Efésios. Leiam várias vezes, porque nós vamos estudar a carta de Efésios até o mês de abril. Nós vamos começar em outubro. Só vamos terminar em abril do ano que vem, querendo Deus, se não voltar antes. Vão ser 20 mensagens na carta de Efésios. Então já vou avisando os irmãos, comecem a estudar, eu sei que os irmãos vão ficar saturados, não tanto falar em Efésios, mas é a palavra de Deus, é a palavra de Deus para nós, e nós temos que estudá-la com calma. Hoje, a Zélia já me estragou a mensagem toda, já pregou para mim, logo no início, falando que era o domínio próprio, mas eu quero meditar sobre o seguinte tema: dominando a fé. E antes de lermos Gálatas 5, 22 e 23, eu quero contar uma história para os irmãos. Alguns anos atrás, eu fui no lagar, em Casal de Rio, na Lausanne, que pertencia a REMAR, Centro de Recuperação para Toques Dependentes. E tivemos um culto, e quando terminou, aquela empresa chamada Nestlé havia doado para a REMAR centenas de caixas de chocolate. E muita gente que para comer chocolate. Eu fui para pregar, mas também queria comer um chocolatezinho. E aí, quando nós começamos a comer, conversar, eu virei para o líder que estava lá e disse: rapaz, não vai comer chocolate? Eu disse: não, eu estou me limitando a comer um chocolate por dia. E eu olhei para ele e disse assim: mas você tem tantas caixas de chocolate aqui, você vai comer um chocolate só por dia? Ele sabe o que é, Marcos? Durante muito tempo da minha vida, eu fui dominado pela cocaína e pela heroína. E eu percebi que o chocolate estava começando a me dominar. E eu não posso me tornar escravo do chocolate. O que domina a tua vida? Chocolate, café, Coca-Cola? O que é? O que tem controle sobre ti? Gálatas 5, 22 e 23 diz assim:
Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Senhor, é a tua palavra e ela nos diz do fruto que tu queres produzir na nossa vida. Com esses gomos todos, mostra como é que nós devemos viver a nossa fé, a nossa vida cristã. E nós pedimos que o Espírito que gera esse fruto em nós, ele nos traga a compreensão desse texto e nos desafie a viver vidas dignas de ti. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Dominando a fé. Mas que fé nós estamos falando? De que fé nós estamos falando? Eu, esse ano, mudei de casa. E minha vizinha tem um cão, que é muito bravo. E eu decidi que eu ia conquistar aquele cão. E aos poucos eu fui. E hoje, todos os dias, eu vou colocar comida para ele. Eu faço festa nele e tudo, porque eu consegui dominar. E eu entro no quintal, caminho, ele não vem me morder, mas qualquer outra pessoa já fica mais complicado. Mas sabe, não há nada mais complicado do que a pessoa dominar-se a si mesma. A pior fera que existe é aquela que há dentro de nós. O grande desafio é que eu e tu tenhamos domínio próprio. E este é o último gomo do fruto do Espírito Santo. E as nossas Bíblias, elas traduzem o termo por domínio próprio ou por temperança. Portanto, esse gomo ele vai tratar da nossa luta interior. Ele não está projetado para fora, ele está projetado para dentro. É sobre a capacidade de nos dominarmos. E aí nós precisamos perceber que domínio próprio ou temperança é a terceira parte desse cacho que vai concluir sobre a relação pessoal. A palavra grega significa senhorio, forte e pesado. Capaz de controlar nossos pensamentos e ações. Então, quem é que domina a tua vida? Quem é Senhor na tua vida? Quando o Espírito Santo ele age em nós, ele vai produzir o domínio próprio, ele vai produzir a temperança, que é a capacidade para renunciarmos ao pecado. É a capacidade de controlarmos os nossos desejos, mesmo que seja para comer chocolate. Mas o que nós estamos falando ou pensando quando se diz ou se fala sobre domínio próprio? A palavra grega significa autocontrole, domínio dos próprios desejos, dos próprios desejos e apetites. Ela aplicava-se à disciplina que os atletas exerciam sobre o próprio corpo, conforme 1 Coríntios capítulo 9, versículo 25. E o domínio cristão é uma questão que não nos afeta nada hoje em dia, chamada sexo, conforme 1 Coríntios capítulo 7, versículo 9. Portanto, esse termo é muito abrangente. Não é apenas relacionado à questão sexual. A ideia aqui é de que não se deixa levar pela sua própria vontade. Alguém que, então, permite na sua vida que a vontade de Deus se realize. Vamos pensar e recordar que o fruto é fruto do Espírito. Então é o agir de Deus na minha vida, na tua vida. Diminuir.
Deus cresça nas nossas vidas, que Ele seja visto em nós e que nós possamos diminuir. Essa é a ideia. Ou seja, na vida dirigida pelo Espírito, o eu deve manter-se no lugar adequado. O autocontrole, no entanto, não significa negação de si mesmo, mas uma avaliação real da função do nosso ego na força mais nobre da vida. Não poderá haver exemplo melhor do que o nosso Senhor Jesus Cristo, que jamais enfatizou sua própria vontade, mas nunca deixou de impressionar os demais com o poder da sua personalidade. O Espírito produz no crente o mesmo tipo de conceito equilibrado do eu. Uma pessoa equilibrada. Entendendo isso, que esse gomo, ele nos ajuda nessa luta interior. Que tipo de conceito equilibrado, que tipo de conceito temos de nós mesmos? Ou como age a pessoa que não se deixa levar pelos seus próprios impulsos? Qual a característica dessa pessoa? E eu tenho dois aspectos apenas. A primeira lição é que diz que quem tem esse gomo na sua vida vai ser uma pessoa que tem uma vida moral casta. Mas aqui eu não estou falando de castidade em relação a sexo. Estou falando em todos os aspectos da sua vida. Vamos pensar o contexto do texto em que aparece o fruto do Espírito. Se os irmãos olharem, Paulo vai dizer que há uma luta da carne contra o Espírito. Portanto, e sendo assim, aquele que tem o fruto do Espírito na sua vida, aquele que manifesta o gomo do domínio próprio, vai ser uma pessoa que irá controlar os seus desejos, vai controlar os seus apetites, vai controlar a sua vontade, vai ser uma pessoa que vai ter uma vida moral em que não se tem nada que se aponte contra ele. Ele não vai manifestar na sua vida as obras da carne. Imoralidade, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ele não vai manifestar isso. É isso que o texto diz. Agora, a pergunta: quais são as coisas que nos tentam? O que desejamos que nos faz perder o nosso controle? Os irmãos sabem que eu gosto de um bom tinto. Não nego. Ontem, no jantar, fiquei apreciando o pessoal olhando, comendo, tomando tinto, eu olhando lá, tentando tomar suminho, e tudo porque eu tinha que fazer um exame. Eu podia beber por quê? Eu devia beber? Não. Por quê? Porque eu tinha que fazer um exame, tinha que dormir com a máscara, um negócio no nariz e tudo, e não podia fazer aquilo. Morri porque eu não tomei minha taça de vinho, não. Tive que controlar minha vontade? Tive. O que nós desejamos que nos faz perder o controle? Falei de vinho, mas pode ser um café, pode ser a Coca-Cola, pode ser o desejo, e aqui eu vou falar em relação às mulheres, de comprar vestido, mais vestido, saia, mais saia, sapato, mais sapato, porque abre a roupa. A Amado tem 4 copos, 4,5 roupa feminina, porque no meio da cantinha do homem ela diz assim: você tem muita roupa. Aí você olha com ela e você não tem roupa nenhuma. Você, mas aí você não me entende. E você é verdade, você tem, nossa, acho que você tem que comprar mais roupa. Mas tem gente que tem compulsão para compra, não consegue controlar. Então, o que nos domina? Nós precisamos entender que, embora este fruto descreva a coibição de todas as paixões e desejos do homem, conforme 1 Coríntios 9:25, também tem a aplicação específica de ser aquilo que eu já falei, sexualmente moderado, conforme 1 Coríntios 7:9. E isso é compreensível no mundo daquela época, mas também no nosso mundo.
a pureza moral era virtude distintamente cristã e precisa ser hoje. O propósito de Deus, o desejo de Deus é que seus filhos vivam no mundo, mas permaneçam puros da depravação moral que há no mundo. Permaneçam puros e castos de toda influência negativa. E isso só é possível quando eu e tu andarmos no Espírito. Porque o autocontrole, porque o domínio próprio é um dom que faz parte do fruto do Espírito. Ou seja, a nossa vida tem que ser controlada pelo Espírito Santo. E ele atinge todas as áreas da nossa vida. Domínio próprio está relacionado com uma coisa chamada santidade. E santidade é a capacidade de separarmos das coisas que desagradam a Deus e nos dedicarmos a Ele. O termo na Bíblia é santo, tem a ver com um bloco de pedra. Era um bloco de pedra cortado para ser utilizado numa construção, separado para adoração, para cultuar a Deus. Por isso o apóstolo Pedro, quando olha para a igreja, ele diz assim: e vós, quais pedras vivas, sois edificados santuário de Deus. Quando alguém diz assim, você é um calhau, e sou sim, senhor, pela graça de Deus. Não é mentira não, eu sou pedra, mas eu sou pedra viva, separada por Deus, para esse edifício, para ser santo, para essa construção. É isso que a Bíblia diz. E aí tem a ver que esse conceito então dessa vida de forma casta vai muito mais além do que esse conceito dessa coisa que a gente pensa que tem a ver com tudo sexo. Ela fala da mortificação do ser, o despegar-se do eu, para que Cristo viva através de nós e não haja quaisquer acusações contra nós. Então, é ter uma vida moral casta, sem que sejamos apanhados, pegos por qualquer coisa. Segunda lição, mais 7 minutos. Tenha capacidade, a pessoa que tem o dom do Espírito Santo, do domínio próprio, ela tem a capacidade de perceber que a luta é pessoal. E aqui há algo muito interessante quando se fala luta pessoal. Sabe por quê? Porque nós gostamos de olhar a vida dos outros. Esquecemos de olhar para nós próprios. Lá no meu Amazonas, nós temos um ditado popular muito interessante. Ele diz assim: macaco que olha lá para os outros, esquece do seu. E nós gostamos de olhar a vida dos outros. Parece sabe aquelas senhoras antigas, na época que não havia videovigilância, elas faziam as videovigilâncias na casa, ficavam sentadas e tudo, sabia da vida de todo mundo, menos da dela, mas controlava a vida. Menina não sabe a vida de fulano, olha ela está fazendo isso, a gente olha, e a sua, como é que está? Né? Porque sabe da vida de todo mundo, menos a sua própria. E Paulo diz assim: olha, esquece a vida dos outros, cuida da tua. Olha que coisa interessante. Ele escreveu o seguinte para Timóteo: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nessas coisas, porque fazendo isso te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. É primeiro tudo. Então, quando nós pensamos nisso, ele está dizendo assim: não tente controlar a vida dos outros, procure controlar a sua própria vida. Não queira ser senhor da vida dos outros. Não tente lutar a luta dos outros. Os problemas dos outros eu faço muito bem. Duro é viver os meus problemas.
dos outros, eu tiro de letra. É dos outros. Duro eu conviver com o meu pecado. Sabe, quando Paulo estava se despedindo da igreja de Éfeso, ele olha para os líderes da igreja e ele diz assim: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apresentar-lhes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Mas notem que ele começa dizendo: antes de qualquer coisa, cuide da sua vida. Perceba que a luta é pessoal. Cuide da sua vida. E é interessante, quando eu leio o Novo Testamento, as cartas de Paulo devia ter sido atleta. Eu creio que Paulo foi atleta, porque todas as comparações que ele vai fazer têm a ver com a vida de atleta, tem a ver com a vida de exercício físico. Quando ele olha para a vida cristã, ele olha para o desporto, ele olha para a vida dos atletas. Aí quando ele vai falar sobre domínio próprio, ele vai falar de corredor. Olha que coisa interessante. Quando ele escreve justamente o texto que eu já citei várias vezes, 1 Coríntios capítulo 9. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles os fazem para alcançar uma coroa corruptível. Quando ele está falando da luta, aquela luta que a gente chama hoje de grego-romano, os soldados se preparavam, tudo. Ele diz: nós, porém, uma incorruptível, pois eu assim corro. Veja como ele pensa como atleta. Não como a coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar, antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Notem, ele olha para o atleta, todo o esforço do atleta, toda a luta, o preparo, e ele aplica a vida dele. E nós devemos entender assim: o atleta, ele não está preocupado com o outro, ele está preocupado com si mesmo, com o seu preparo, com a sua formação. Depois de utilizar a imagem do atleta, o apóstolo fala de si, fala da sua atitude e afirma que tem consciência de que a luta é pessoal. Sendo assim, o gomo do domínio próprio está relacionado com as nossas lutas, e ele tem a capacidade de nos travar diante dos nossos próprios desejos, quando nós nos submetemos à vontade do nosso Deus. O maior evangelista do século XX, Billy Graham, ele disse o seguinte: nunca foi tão necessário ter domínio próprio em todos os aspectos da vida como hoje. É imperativo que os cristãos sejam exemplo em uma época em que a violência, egoísmo, apatia e a vida indisciplinada tentam destruir este planeta. O mundo precisa deste exemplo, algo firme em que possa se segurar, uma âncora em mar bravio. E nós precisamos ser esse exemplo. Então que eu e tu, possamos permitir que o Espírito Santo nos guie e nos conceda a capacidade para que possamos dominar os nossos próprios desejos. Deixem-me concluir. Nós estamos vendo o gomo do domínio próprio. Ou seja, nós estamos olhando para o agir do Espírito Santo na nossa vida. E o que significa isso? A Escritura diz que o domínio próprio é a força interior pela qual o homem se controla, recusando-se a ser levado ao léu pelos desejos ou pelos impulsos diversos. E é essencial
para que se consiga a liberdade da tirania da carne. Lúcia dizia que há dois cães dentro de nós, que eles estão guerreando. E alguém perguntou: qual é aquele que ganha a batalha? Ele disse: aquele que você alimenta. Se você alimenta a carne vai sobrepujar o espírito. Se você alimentar as coisas do espírito, você não vai ceder às obras da carne. E quando nós pensamos nisso, estar livres da tirania da carne, significa ser uma pessoa que tem uma vida moral casta e alguém que não tem do que ser acusado. Significa ser uma pessoa que tem a consciência de que a luta é pessoal. Não fica olhando os demais, não fica julgando a luta dos outros, mas cuida de si mesmo. Então, que Deus nos ajude a ser assim e que o Espírito Santo de Deus reine nas nossas vidas. Amém? Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra e queremos suplicar em nome de Jesus que ela se torne real nas nossas vidas. Queremos te pedir em nome de Jesus que realmente nós possamos morrer para os nossos desejos, que nós possamos morrer para as nossas vontades, que nós possamos mortificar o nosso eu, para que Cristo seja glorificado em nós e através de nós. E que o amor do Deus Trino, a sua graça, a sua comunhão e a sua consolação esteja sobre esta igreja, esteja com o povo de Deus espalhado na face da terra, hoje e sempre. Amém. Deus nos abençoe. Não esqueça, comece a estudar a carta aos Efésios.